Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 23 de junho. Sessão celebra os 15 anos do Conselho Nacional de Justiça. O presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, diz que a criação do órgão marcou a história do Poder Judiciário. Esse é o destaque de hoje, você vai ver também. STF suspende liberação de agrotóxicos sem estudos sobre impactos à saúde e ao meio ambiente. O plenário do Supremo confirma que a União não pode requisitar ventiladores pulmonares comprados por Mato Grosso. O Corregedor Nacional de Justiça publica recomendação a cartórios para proteger abusos contra idosos durante a pandemia. O Conselho Nacional de Justiça completou 15 anos neste mês. Na sessão desta terça-feira, por videoconferência, o presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, destacou que a criação do Conselho representa um marco na história do Poder Judiciário do país. O CNJ foi criado em dezembro de 2004 pela Emenda Constitucional número 45, com o objetivo de promover uma mudança no Poder Judiciário. Em 14 de junho de 2005, os 15 conselheiros se reuniram em sessão pela primeira vez. O escopo maior do Conselho Nacional de Justiça é promover um judiciário forte, unido, independente, eficiente, transparente e responsável, que colabore efetivamente na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, atendendo assim aos objetivos fundamentais da Constituição e da República Federativa do Brasil. Na abertura da sessão de hoje do Conselho, o presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, também enfatizou que desde a criação, o órgão colaborou com a rapidez na tramitação de processos e implantação de novas tecnologias para mais eficiência e economia dos recursos do judiciário. Destaco a histórica redução do número de processos judiciais pendentes em todo o país, invertendo a tendência de aumento observada em 15 anos de apuração contínua pelo Conselho. O Poder Judiciário também apresentou os maiores índices de produtividade dos últimos 10 anos. Estamos decidindo mais em menos tempo e a um custo menor, e visivelmente avançando em termos de eficiência judicial. Estamos fazendo tudo isso nos valendo das novas ferramentas tecnológicas e judiciais. E trouxe a aproximação da justiça com a população, mesmo em época de pandemia. No cenário atual de triste pandemia, em que os conflitos se multiplicam, aumentam as situações de vulnerabilidade social e os direitos são ameaçados. Aí a importância do judiciário se eleva. Por isso, nesse delicado momento de nossa história, o Poder Judiciário segue em pleno funcionamento, consciente de sua elevada importância para o regular funcionamento do Estado Democrático de Direito. Toffoli voltou a defender a democracia diante dos ataques que o Judiciário vem sofrendo. O Poder Judiciário da Nação e assim também o Supremo Tribunal Federal seguem conscientes de sua alta missão de defender a Constituição de 1988, de defender todas as conquistas dela decorrentes, sobretudo a democracia sólida e plural que temos hoje, alicerçada em instituições igualmente fortes e democráticas. Representantes da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também parabenizaram o CNJ. Felicito a todos os conselheiros e conselheiras de hoje, de ontem e de sempre, que têm dado esse contributo extraordinário à realização de uma justiça mais célere. 15 anos, um grande marco para esse órgão tão importante, não só para o judiciário, mas para a democratização, para reforçar a democracia no país. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, encerrou a solenidade destacando o papel do CNJ. O Conselho Nacional de Justiça, ao longo de seus 15 anos de atuação, tem exercido a sua verdadeira missão constitucional, de forma firme e contínua, para construirmos o judiciário, o que sonhamos, o que pensamos, pelo qual a população brasileira anseia.
Ainda na sessão do CNJ de hoje, o Corregedor Nacional de Justiça entregou um estudo da implementação do juiz de garantias. O documento será usado como base para o julgamento do caso no plenário do Supremo Tribunal Federal. O juiz de garantias seria o responsável pelo controle da legalidade de uma investigação criminal. Essa função foi criada em 2019 pelo pacote anticrime. A lei, aprovada no Congresso Nacional, reformou pontos na legislação penal e processual brasileira e foi motivo de questionamentos no Supremo. Desde janeiro deste ano, a implementação do juiz de garantias foi suspensa por decisão liminar do ministro Luiz Fux. Entre outros pontos, Fux afirmou que se trata de uma questão complexa que exige a reunião de melhores subsídios sobre os reais impactos da inovação. O plenário do Supremo ainda vai julgar o caso. Diante desse cenário, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de estudos para analisar a implantação do juiz das garantias nos tribunais brasileiros. O resultado desse trabalho foi entregue hoje pelo CNJ, pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, coordenador do grupo. A intenção foi apresentar um roteiro o mais didático possível, com diferentes caminhos, que já levam em consideração as experiências de diversos tribunais brasileiros na organização de seus trabalhos. E para isso temos um bom laboratório, que foram as audiências de custódia, as quais estamos acompanhando de perto em todas as unidades da Federação. E o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, editou recomendação aos cartórios notariais e de registro do Brasil para que adotem medidas preventivas com o objetivo de impedir abusos contra pessoas idosas. De acordo com a recomendação do Corregedor Nacional de Justiça, os cartórios poderão realizar diligências, se necessário, para evitar prejuízo patrimonial ou financeiro em casos como antecipação de herança, movimentação indevida de contas bancárias e venda de imóveis. Além disso, havendo indícios de qualquer tipo de violência, o fato deverá ser comunicado ao Conselho Municipal do Idoso, Defensoria Pública, Polícia Civil ou Ministério Público. A iniciativa se baseou em ofício que aponta o agravamento da violência contra os idosos com o isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus. A recomendação vale até 31 de dezembro deste ano, podendo ser prorrogada ou reduzida por ato do ministro Humberto Martins. O Conselho Nacional de Justiça também lançou uma página com dados sobre Covid-19 nos sistemas prisional e socioeducativo brasileiro. O endereço para acessar essas informações está aí na sua tela. Com o apoio dos judiciários locais, será possível acompanhar os números atualizados de casos e de óbitos, realização de testes, disponibilização de equipamentos de proteção individual e outras ações de enfrentamento. O monitoramento mostra que entre 15 de maio e 15 de junho, cresceu em 180% o número de casos confirmados de Covid-19, alcançando o total de 5.754 ocorrências entre pessoas presas e servidores. O objetivo desse levantamento é servir de apoio ao judiciário para evitar a contaminação em massa no ambiente prisional. E no próximo bloco, o plenário do Supremo suspende registro de agrotóxicos sem estudos sobre impactos à saúde e ao meio ambiente. Voltamos já. É preciso que cada cidadão utilize a Constituição a seu favor. É preciso que cada cidadão internalize a sua responsabilidade social de modo a entender todos os direitos que estão ali previstos. E assim, eu tenho certeza que vamos evoluir para uma sociedade muito melhor. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, vai analisar o pedido da Polícia Federal para ouvir o depoimento do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura a tentativa de interferência na instituição. As investigações foram autorizadas pelo STF em abril, logo após a demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O ex-ministro acusa o presidente de interferir na Polícia Federal ao demitir o então diretor-geral, Maurício Valeixo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação em que o ex-senador Valdir Raupp, do MDB de Roraima e de Rondônia, e outros 2 assessores respondem pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sessão começou com o voto do relator, ministro Edson Fachin.
Ele lembrou que o ex-senador exercia influência na política e já era presidente nacional do então PMDB na época dos fatos investigados. Fachin entendeu que as provas apresentadas pelo Ministério Público comprovam a participação da empresa Queiroz Galvão no cartel montado por Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, e que a doação feita pela empresa para o Diretório Estadual do PMDB de Rondônia foi artifício usual para dissimular a origem do dinheiro. Ele votou pela condenação de Waldir Raupp por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Não me parece razoável que a equipe de um senador da República, em plena campanha eleitoral, a reeleição, tarefa que, como se sabe, exige esforço diuturno no período de sua duração, disponha-se a assumir encargos do Diretório Estadual do partido, como assinar e encaminhar recibos de doações eleitorais supostamente realizadas em favor desse, por mais banais que tais atividades ou fossem. Os crimes teriam ocorrido em 2010 e identificados pela Operação Lava Jato. O ex-senador Waldir Raupp teria recebido R$500 mil de um esquema montado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O dinheiro teria sido repassado pela empreiteira Queiroz Galvão para o Diretório Estadual do MDB de Rondônia a título de doação de campanha. De acordo com a acusação, essa seria a maneira de maquiar a origem ilegal do recurso. Conforme afirmado por mais de uma testemunha defensiva, é o Diretório Estadual a instituição responsável por dar apoio aos seus filiados no período de campanha a cargos eletivos, e não o contrário. Além do mais, o acusado Pedro Roberto Rocha, conforme ele próprio afirma, sequer era filiado aos quadros do PMDB, a evidenciar que sua designação por José Luiz Lenz para firmar os recibos de doações eleitorais não foi aleatória, mas em decorrência de seu vínculo com o real captador e interessado na liberalidade em questão. O ministro Celso de Mello também condenou o ex-senador pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais. Ele reconheceu a origem ilegal do dinheiro repassado pela empreiteira para a campanha do ex-senador. O cotejo das provas mencionadas permite-me inferir com absoluta segurança que o réu Waldir Raupp, de fato, solicitou e recebeu, no ano de 2010, a vantagem indevida de R$500 mil a ele transferida por meio de 2 doações eleitorais de caráter oficial, em troca de seu apoio à manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Mas o ministro Ricardo Lewandowski divergiu. Ele votou pela absolvição do ex-senador por considerar insuficientes as provas apresentadas pelo Ministério Público. Devo destacar ainda que os valores supostamente ilícitos não foram pagos diretamente ao ex-senador, mas sim transferidos como doação eleitoral oficial, devidamente registrado na Justiça Eleitoral ao Diretório Regional do PMDB, o que era uma conduta até então autorizada pelo ordenamento jurídico, enquanto o STF somente declarou a inconstitucionalidade de doações eleitorais feitas por pessoas jurídicas no julgamento da ADI 4.650, concluído em 17 de nove de 2015. O julgamento foi suspenso após o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Na sequência, o ministro Gilmar Mendes foi eleito o novo presidente da segunda turma. Ele assume o lugar da ministra Carmen Lúcia e fica no cargo por 1 ano. Por unanimidade, os ministros do Supremo suspenderam a liberação de agrotóxicos sem estudos sobre impactos à saúde e ao meio ambiente. Em julgamento no plenário virtual, a Corte concedeu liminar em ações ajuizadas contra a portaria do Ministério da Agricultura sobre prazos para registro dos produtos mediante aprovação tácita. De acordo com o entendimento do relator, ministro Ricardo Lewandowski, não é aceitável a liberação tácita do registro de uma substância química ou agrotóxica sem examinar, com o devido rigor, os requisitos básicos de segurança para sua utilização por seres humanos. A decisão foi tomada na sessão virtual do plenário, concluída em 15 de junho. E a gente confere agora os destaques da pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, e nesta quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão que ainda acontece por meio de videoconferência em razão do coronavírus. Na pauta de julgamentos, 2 grandes temas podem ser retomados. 3 ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Carmen Lúcia,
questionam o dispositivo da Emenda Constitucional 41 de 2003, que promoveu a reforma da Previdência. O julgamento foi iniciado em 2011, com 9 votos já proferidos, mas à época suspenso para aguardar o voto do então ministro Joaquim Barbosa, já aposentado. Esse é um dos temas que podem ser retomados e o julgamento concluído. Outro tema também que pode ser retomado trata-se de uma ADI que questiona o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse caso, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Na pauta ainda, um pedido de medida cautelar em uma ação proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes, em que se pede a suspensão da possibilidade de compartilhamento de dados de mais de 76 milhões de brasileiros que possuem a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, a Carteira de Motorista, pelo SERPRO com a ABIN. Alega o partido autor que esse compartilhamento de dados fere o princípio da privacidade, o princípio da proteção de dados e ainda a dignidade da pessoa humana e vem com esse pedido de medida cautelar para suspensão. É possível ainda que seja retomado o julgamento de um recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que, apesar de uma maioria já formada de 7 votos acompanhando o relator, houve um pedido de vista pelo ministro Gilmar Mendes. Nesse recurso extraordinário interposto pela União, a União pretende afastar a decisão do STJ, que entendeu não ser possível a expulsão de um estrangeiro localizado aqui no território nacional, em razão dele ter um filho brasileiro sob sua dependência e guarda, apesar do argumento da União ter sido no sentido de que a legislação à época fazia uma distinção entre o filho havido antes do ato expulsório, antes dos motivos que culminaram com a expulsão, e os filhos havidos depois deste ato. E nesse caso, a União alegava que o filho, no caso concreto, havido depois do fato motivador da expulsão, não seria óbice para a sua retirada do território nacional. Mas não foi esse o entendimento do STJ e não é esse o entendimento do ministro Marco Aurélio e de outros 6 ministros que já o acompanharam. Mas o julgamento decisivo você vai poder acompanhar amanhã no plenário do Supremo Tribunal Federal, caso esse recurso extraordinário tenha o seu julgamento retomado. Amanhã, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, a gente acompanha ao vivo a sessão plenária. Eu te espero. E o plenário virtual do Supremo decidiu que a União não pode requisitar ventiladores pulmonares comprados por Mato Grosso. Por unanimidade, foi confirmada a liminar deferida em maio pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a requisição do Ministério da Saúde de 50 equipamentos fabricados a pedido do Estado. O ministro considerou que a indisponibilidade dos ventiladores pulmonares adquiridos põe em risco as estratégias de combate à pandemia da Covid-19 planejadas pelo Mato Grosso. E a Polícia Federal cumpriu hoje mandados judiciais em operação que investiga fraudes na compra de respiradores pulmonares no Pará. Os 7 mandados de busca e apreensão foram autorizados pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça. Eles foram cumpridos nas cidades de Porto Alegre e Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Nos endereços foram apreendidas mais de 100 obras de arte que vão passar por avaliação. Elas pertencem ao secretário de Saúde do Pará, Alberto Beltrame. A Polícia Federal apura a compatibilidade dos bens com os declarados à Receita Federal. Esta é a segunda fase da operação que investiga fraude na compra de respiradores pulmonares no Pará. O prejuízo aos cofres públicos está estimado em 50 milhões de reais. Veja no próximo bloco, o Senado aprova em primeiro turno adiamento das eleições municipais por causa da pandemia do novo coronavírus. Voltamos já. É uma Constituição voltada para o povo, voltada para o cidadão. Dentre os seus princípios fundamentais, podemos citar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Está na pauta da sessão de hoje do Tribunal Superior Eleitoral a ação de investigação judicial eleitoral que pede a cassação da chapa presidencial eleita em 2018. E no Senado Federal está em discussão a PEC que pode definir uma nova data para as eleições municipais deste ano. Sobre isso a gente conversa agora com Henrique Amaral, direto do TSE. Oi, Henrique. Boa noite.
Boa noite, William. Os senadores da República analisam uma proposta de emenda à Constituição para adiar as datas das eleições municipais por causa da pandemia do novo coronavírus. A ideia é dar mais tempo para o Brasil controlar a Covid-19 e conseguir realizar a votação com mais segurança. Pela PEC, as eleições seriam realizadas nos dias 15 e 29 de novembro. Essas datas ainda poderiam ser alteradas se o TSE achar necessário. O Senado já aprovou a proposta em primeiro turno e o segundo turno deve ser votado ainda hoje. Aqui no Tribunal Superior Eleitoral, os ministros devem analisar na sessão de logo mais uma ação de investigação judicial eleitoral que pede a cassação do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do vice Hamilton Mourão. Na AIGE, eles são acusados de abuso de poder econômico por conta de outdoors colocados em 13 estados durante a campanha presidencial de 2018. William. Obrigado pelas informações, Henrique. E ainda sobre eleições, o Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha para incentivar a participação dos jovens na política e falar da importância do voto consciente. E aí? Você aí, assim como eu. Sempre 16 e 25 anos. Esse ano é ano de eleição. Queria te perguntar uma coisinha. O que não funciona na sua cidade? O que você faria para mudar se fosse prefeito, prefeita? Vereador, vereadora. Grava um vídeo e manda pra gente. É só acessar o site do TSE. tse.jus.br. Os melhores vídeos vão participar de uma campanha da Justiça Eleitoral para atrair os jovens para pensar o Brasil e participar da vida pública. É fácil, é rápido e é só mandar pra gente. Os vídeos podem ser enviados até o dia 3 de julho no site do TSE, tse.jus.br. Uma secretária de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conseguiu na Justiça o direito de converter o pedido de demissão para rescisão indireta. A empresa não tinha pagado horas extras à trabalhadora. O caso foi julgado pela 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A ação trabalhista foi ajuizada contra a Associação Pestalozzi. A ex-empregada contou que pediu demissão porque não recebeu pelas horas extras prestadas à empresa, que não estaria cumprindo com as obrigações do contrato de trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul, negou o pedido. Entendeu que o não pagamento das horas extras não seria motivo suficiente para uma rescisão indireta, pois não teria gravidade que comprometesse a relação de emprego. A ex-empregada recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 4ª turma, ministro Alexandre Ramos, considerou que a conduta é grave e motiva a justa causa por culpa do empregador. O ministro citou o artigo 483 da CLT, que aponta como tipo de infração cometida o descumprimento das obrigações contratuais por parte do empregador. Os demais ministros votaram com o relator pelo direito da ex-empregada à rescisão indireta. O Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de advogado que emitiu parecer favorável à contratação do escritório em que era sócio. O advogado era prestador de serviço do município de Cruz Machado, no Paraná, e usou o cargo para favorecer a contratação do escritório de advocacia do qual era sócio durante o processo de licitação. O Ministério Público apontou a contratação como irregular, porque o advogado não poderia tomar parte em procedimento do qual tinha interesse direto. Em primeira instância, o contrato de prestação de serviços jurídicos foi anulado. Ele e o então prefeito da cidade foram condenados por improbidade administrativa, decisão que foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Paraná. O advogado então recorreu ao STJ, onde alegou que o município firmou o contrato com o escritório de advocacia, pessoa jurídica, e não com a pessoa física do sócio, e que por ser apenas prestador de serviços do município, não poderia responder por improbidade administrativa. Para o relator do recurso especial, ministro Francisco Falcão, ficou claro que o advogado participou pessoal e diretamente do processo de escolha da sociedade de advogados vencedora, inclusive emitindo pareceres. Com base na amplitude do conceito de agente público prefeito de responsabilização por atos contra a administração, prevista na Lei de Improbidade Administrativa e na Lei de Licitações, a 2ª turma manteve a condenação por improbidade. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado doou microcomputadores para a Fundação de Assistência Social e Cidadania.
Dos 10 computadores doados, 9 serão destinados para as unidades dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social em Porto Alegre e um ficará na sede da FASC. Segundo o chefe do Serviço de Patrimônio do Departamento de Material e Patrimônio do TJRS, a solicitação de microcomputadores é uma demanda das entidades que se intensificou com a adoção do trabalho remoto em função da pandemia. Esse é um esforço que vem sendo empreendido, pela nossa administração. Enfim, as entidades municipais, estaduais, têm nos procurado principalmente para fazer videoconferências e fazer mais as coisas remotas mesmo. Segundo a psicóloga e coordenadora da Proteção Social Especial da FASC, os equipamentos doados vão auxiliar no acompanhamento das medidas socioeducativas durante o período de pandemia, já que o cumprimento das medidas presenciais está suspenso. As nossas equipes, então, estão elaborando todo um projeto para poder construir formas de acompanhamento dessas medidas à distância, Então, nesse sentido, os computadores, o acesso a outras formas de acompanhamento e de contato com os adolescentes, vai ser muito importante que a gente possa contar com essas ferramentas. Além do acompanhamento das medidas, os computadores doados pelo TJRS para a FASC serão utilizados para a realização de audiências virtuais para avaliar a situação das crianças em acolhimento. Esta já é a terceira entrega de computadores durante a pandemia. Anteriormente, o TJRS destinou 150 máquinas para a Secretaria de Administração Penitenciária e 16 para a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Para a próxima semana, está prevista a destinação de aproximadamente 3.000 máquinas solicitadas pela Secretaria da Segurança Pública, que serão direcionadas à Polícia Civil. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha ao vivo a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Boa noite. Até amanhã.